Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no Cultural Cast, o cultural onde a arte e a cultura, ideias e negócios se encontram. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Venezia Móveis, Instituto Canopus e Goiabeiras Shopping, o nosso grande apoiador. Não podemos deixar de falar do Estúdio 202, que cuida dos meus lindos cabelos e da minha pele. E dos meus também. Hoje nós temos no nosso episódio uma pessoa especialíssima. E eu vou deixar para minha esposa e partner oficial apresentar. Ela é muito importante, ela é muito querida. Eu sempre tive um sonho de tê-la dentro da nossa história. E hoje está presente Luciene Carvalho. Boa noite a todo mundo que está envolvido nessa energia nova do Cultural Cast. Boa noite, Kelson. Boa noite, Maria Cília. Sou fã demais do seu trabalho. É uma alegria para mim estar aqui. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Você e o Mano Raul, que está ali no cantinho, só filmando a gente. E aí, mano, tudo bem? E a propósito, é da dança, hein? Pois é. Olha só, Faz um trabalho fortíssimo no hip hop. Já vou vê-lo dançando nos nossos palcos. Você permite, Luciane? Eu não mando nele, eu só me encanto. É muso. Lá em casa a gente faz protagonismo alternativo. Que nem aqui, né? É verdade. Por isso que a gente se entende. Isso mesmo. Mas, enfim, realmente é uma alegria muito grande estar com vocês. É muito sincero. Nós, assim, conhecemos um pouco da sua história, mas esse pouco, eu sinto que é algo tão grande que engrandece Mato Grosso e o Brasil. Porque, segundo me consta, você vai chegando de Brasília. E a gente quer saber quais são as novidades. Mas antes de você falar de Brasília, eu quero saber da onde você é, filha de quem você é, que nem fala os cuiabanos, como é que você veio parar aqui nessa cidade? Isso é tão importante em tempos de hoje, né? Essa pergunta que você está fazendo, que é... Olha só, Maria Cília, quando a gente pergunta, as pessoas pensam que esse filha de quem que você tem um lado elitista ou segregador. Não, não é isso. Essa é uma forma de uma cidade que acolhe muita gente entender com quem está falando. Eu sou Luciene Carvalho, Carvalho da Bahia. Meu pai é um baiano que foi levar a estrada de ferro em Corumbá. Lá tinha umas filhas do seu Mané Grande, meu avô e de Dona Josefa, daqui de Livramento. Minha mãe estava lá. Ela foi tinha uma coisa chamada IAPETE, que era um instituto estadual. Ela passou num concurso e foi na direção de Campo Grande, de São Paulo, até ir parar em Corumbá, onde tinha algumas tias minhas. Meu pai tinha acabado de ficar viúvo pela terceira vez e tinha filhos pequenos. Minha mãe se encantou pela Cida, minha irmã, filha do meu pai, e começou um amor pela menina e o viúvo, meu pai, se encantou pela mulher. Minha mãe é uma mulher, eu digo porque ela vive em mim, né? É muito especial, que se colocou socialmente muito especial. E do amor do meu pai e de minha mãe nasci eu, em Corumbá. Eu sou uma mulher do que era Mato Grosso Uno. Vim para cá com 9 anos e meio, porque meu pai morreu. E nós viemos morar aqui no quintal dos meus avós. Meu avô era um tradicional músico, ele tocava sanfona e animava bailes da Amazônia até a Bolívia, conhecido funcionário público, e a gente mora no Porto. Eu moro na casa deles atualmente. A mesma casa desde 1938, o mesmo quintal. Que energia, Luciene. Que coisa mais linda você traz dentro de você. A questão das raízes, e a gente consegue entender isso porque nós chegamos, eu pelo menos, em 81, quando o Porto era diferente, né? Hoje existe um outro Porto. Então, eu imagino como que foi essa sua vivência dentro desse quintal e penso que vocês ainda querem preservar isso, né? De alguma forma. De todas.
Através dos livros? De todas. De todas. A gente vive aquele lugar, aquela comunidade. Hoje, eu e o Raul temos projetos de preservação daquele modus vivendi. O lugar de onde era o boliche, mora um primo. A gente é guardião do lugar. Nós temos a intenção de preservar como era. E conte com a gente, porque Muito obrigada. essa é a proposta do Cultural. Nós, Cultural com... Dois L's. E não esqueçam, nós estamos lá no Spotify, no YouTube e no Instagram, @culturalcast. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Essa infância que você teve, tão intensa, tão bonita, foi primordial na sua formação e na sua influência como artista e como fazedora de cultura? Eu comecei a declamar com 2 anos e meio. Reza a lenda que minha mãe estava preparando alguma coisa, porque eu estou falando que eu vim de um lugar, depois de Corumbá, depois de Ladário, na última estação de embarque de trem. Não tinha luz, não tinha nada de cultura. Então a minha mãe ia fazendo da poesia, das pequenas esquetes, da dança doméstica, o que tinha de entretenimento, de cultura. E eu não me vi vida inteira sem arte. Da escola, começo a declamar, mas nunca imaginei que fosse um caminho profissional. Mas é tão verdade o que você acabou de falar. Eu acabo de lançar um livro em que eu falo disso. Depois de 50 anos de silêncio sobre a morte do meu pai, eu estou lançando um livro chamado Saranzal, que eu falo dessa vegetação, o saran, que fica às margens do Cuiabá e do Paraguai, que era o meu rio de infância. E como tinha saran lá e tinha saran aqui, eu fiz um neologismo com a nossa emoção. Nosso emocional é um saranzal. E eu me envolvi nesse saranzal de amor pelo meu pai, de amor por Cuiabá, de amor. Eu fui sair do medo através da arte. E eu lancei esse livro no dia 4 de novembro, na USP. Parabéns. Dia do meu aniversário. Sério? Parabéns. Todas as vezes que o Saranzal fizer aniversário, você também. Gente, que alegria. E esse livro, ele tem um toque muito... Eu estava conversando com vocês que eu sou fronteiriça, né? Claro. Nesse livro, e quem ilustra é Gerald Thomas, que é o artista de maior admiração que eu tive na minha juventude, pelo que ele fez no teatro, em todas as artes, pela influência internacional dele, e ter colocado o Brasil na cena mundial fortemente no final dos anos 20, enfim. Mas o Gerald é muito contemporâneo. Ele passou 8 anos ilustrando o New York Times. Eu soube disso. E eu fiz parte de uma peça dele, um trecho da minha voz estava numa peça dele em 2022, e eu trouxe o traço dele para a literatura mato-grossense. É minha infância. A gente observa que você é muito versátil e muito poderosa, né? É a palavra que me vem em mente. Teatro, dramaturgia, 14 livros. Como que é tudo isso dentro da Luciene? Como mulher, como esposa, né? Eu fiz uma escolha em algum momento da minha vida de me dedicar à arte. Eu me identifico viva e lúcida na arte. Me disseram, não, termina o curso. Eu fazia serviço social na UFMT, militei muito, conheço muito do que está hoje nas instituições de política e poder, porque estávamos juntos na UFMT. Mas a vida se fez maior para mim. E eu só consegui ter um encontro comigo e paz quando eu fui para a arte. O chamado é verdadeiro. A produção, ela passa muito como se os meus poros absorvessem a vida, em algum momento decantasse e fosse expresso em poesia. Demorou muito tempo depois que eu desisti de fazer o serviço social no UFMT, mas a UFMT me modela. A UFMT é aquele lugar de lapidação que me coloca como alguém que entende o mundo. Eu sou o UFMT no entendimento do mundo. Eu sou pantaneira no meu existir, na simplicidade, no aqui, no agora, na força endógena, na certeza do nosso encontro, entender que nós estávamos fazendo a luta pela arte numa cidade que ainda não tem mercado
recado para o artista. Então, eu acho esse encontro como predestinação do fazer. Não acho que foi tardio, porque hoje a gente se sabe, a gente se viu, né? Mas eu só tenho potência e eficiência quando eu vou pela arte. São 15 livros, eu acabei de fazer o 15º. Olha. Sim, estou escrevendo o 16º. Eu estou falando sobre fazer 60, eu fiz 60 anos, dia 15 de maio, e essas transições assim me pegam de tal forma, me encantam de tal forma, que eu procuro lugares de escrita que me identifiquem com as outras mulheres. Eu brinco que muito da minha literatura é minha forma de deixar pegadas por onde ir. Sim, é isso. Vai ser mais fácil para as que virão. Sejam negras, sejam periféricas, sejam mulheres que têm marcas de distinção no psíquico, qualquer coisa. Mulheres que têm o direito de envelhecer e se gostar ao mesmo tempo. Eu escrevi um livro chamado Dona, quando eu fiz 50. Passei 4 anos observando, entendendo, mas por quê? Onde que ela deixa de ter poder? Onde? Por quê? O que que houve? Eu observava os homens, a reação deles, e não entendia. O que que aconteceu? Aí eu fui buscar cientificamente dentro de mim, ou seja, observando. Que isso é ciência, né? Repetição. Claro. E descobri, depois de publicar 2 coisas. O livro foi, por 3 anos, leitura obrigatória na Unemate. Olha só. Chama Dona. Mas por que um livro que fala sobre mulheres que estão envelhecendo vai ser leitura para vestibular? Eu estava num cursinho e veio jovenzinha aqui desse lado, ela falou assim, autografa esse livro para fulana. E eu vi que não era o nome dela, não foi o nome que anunciaram. Eu olhei e perguntei, é para sua mãe? Ela falou assim, não, é para minha avó. Eu nunca entendi essa mulher até ler esse livro. Eu falei, gente, diálogo geracional. O livro propôs diálogo geracional. Por tratar de um tema que ninguém fala, por desvendar a mítica da mulher que envelhece. Eu estava tratando de um tema que se universalizou. Foi quando eu mais fui estudada pelos alunos que estavam fazendo TCC e mestrado na Unemate. É muito fantástico o que aconteceu com a minha vida. Esse livro marcou de tal forma. Aí depois continuei e entendi que as mulheres são punidas quando deixam de procriar, de poder procriar. A mulher para de menstruar e poder procriar, e isso confronta com o patriarcado, com o machismo. Não tem a ver com beleza ou libido, não. Mas ela está livre da obrigatoriedade de todo o sistema. É como se ela pagasse um preço. E isso deu pano para manga. Eu escrevo livros que têm dado pano para manga. Mamãe queria ser costureira, eu estou no lugar certo. Me fala uma coisa, você, te olhando, estando perto de você, a gente já sente a força que você tem, a energia que salta de você. Muito Não, forte. é muito forte. E esse caminho que você seguiu desde lá do Pantanal, seguindo os trilhos que seu pai seguia, subindo o rio Cuiabá, lá de Corumbá, chegando aqui, esse caminho todo passando pela universidade, te preparou e te conduziu para você hoje estar numa posição em que você é a primeira mulher, eu não sei se é no Brasil... Primeira mulher negra. Negra, agora sexagenária, Agora... uma linda sexagenária, diga-se de muito passagem. Obrigada. Isso te preparou para esse momento, para você estar presidente da Academia Mato Grossense Nunca de foi Letras? meta. Nunca foi meta. Nunca imaginou. Nunca. Em 2012, eu publiquei um livro chamado Ladra de Flores. Tem um poeminha, assim, trecho dele que fala assim, meu verso é bolacha Maria. Meu verso, por certo, não estará na academia. Foi o último livro que eu publiquei antes de entrar. Você... Olha só! Foi. Em 2014, o presidente era Eduardo Maon. Sim. Cheguei em casa, estava trabalhando como terapeuta em dependência química. E o Raul falou, vamos dar uma saidinha, hoje é o dia da poesia. Eu, não, Raul, vou descansar. Vamos dar uma saidinha. E eu fui ser rebelde. Short, daqueles desfiados, então vamos dar um rolê. Porque eu sou do hip hop, né? Ele acabei aderindo identitariamente ao hip hop. É inegável hoje, articulada nacionalmente.
E eu falando com o Raul, vamos sair, porque todo momento, existem alguns casais na cultura e na arte mato-grossense. E eles ensinam muito sobre o quanto que a flexibilidade, a complementaridade, a contínua mutação faz com que esses casais sobrevivam e fomentem, sejam esteio artístico-cultural aqui em Cuiabá. Claro. E eu acho que eu e Raul começamos a fazer esse lugar também. E cheguei lá, vi aquele senhor de paletó jovem, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, vou te dar meu livro. Não, agora, porque é agora, né? É pra ontem. Ele falou, estamos fazendo uma ampliação de ocupação das cadeiras e você é um dos nomes. A partir dali, a minha alma lembra de uma forma tão lenta. Seu nome é um dos nomes cotados. E eu entendi tanta coisa a partir de então. Eu entendi que representatividade não é alguma coisa que se conquista. Não é assim que se dá. Representatividade é uma outorga. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu conto sempre. Logo após eu estar dentro da academia, eu passei por uma mulher negra do meu bairro, do bairro do Porto, que cresceu comigo. Nunca conversamos, eu não sei o nome dela. Eu estava indo ao mercado, que é perto. Ela passou por mim, deu uns 10 passos e virou, falou, Luciene, eu nem sabia que essa mulher sabia meu nome. Eu falei, oi? Ela falou assim, você foi lá e pegou uma cadeira para nós. Representatividade. Isso, eu entendi. Ela Claro. sentiu que a cadeira era dela também. Claro. E aí eu fiquei um pouco maior. E Claro. aí eu fui ficando mais consciente do que estava acontecendo no dia da posse. Meninas com black powers enormes, a presença do hip hop. Então, a hora que eu observei aquelas pessoas tão fora da margem, sentindo que a academia também era lugar. Nossa, eu arrepiei. É isso que eu fui Muito aprendendo. lindo. Sabe, isso me dá Claro. um lugar. Não é lugar de fala, é lugar de existir. E gratidão. O sentimento que me vem é gratidão. Claro. Né? E passei 7 anos nesse... 7 anos, acho que 8 anos na academia, nos meus fazeres. Acabei me formando como diretora teatral na escola de teatro Olha ali, só. do Senose. Dou aula lá também. Olha que Sou bacana. diretora teatral, professora com não muita experiência, só 5 peças que eu fiz até agora a direção, né? E isso é muito pouco para quem tem uma vida Já no pensou em teatro. escrever alguma peça? Eu tenho adaptado literatura mato-grossense, eu tenho feito poesia virar dramaturgia. Que eu acho que eu já vinha fazendo isso por ser da oralidade, só que agora a construção é de outra natureza. Outro olhar nasceu para fazer isso. E aconteceu a mesma coisa, eu fui chamada para uma reunião e era um dia que estava acontecendo aquela feira que acontece de economia afro-nacional, Expo Favela. E eu passei, pus uma roupa para ir e foi o dia que um pessoal da academia se reuniu. E eu falei, nossa, a primeira vez que me chamaram para articulação. Não era. Eles perguntaram se eu não gostaria de me candidatar à presidência. O primeiro sentimento foi de uma revolta, uma zanga. Do tipo, estão tirando uma onda com a minha cara. Como assim? Como assim? E eu fui para isso, para Favela, o Raul já estava lá. Eu cheguei e falei, Raul, você acredita que vieram perguntar se eu queria ser presidente da academia? O Raul falou, parabéns, aceita. Pronto, eu já fiquei com ódio dele. O que tá brincando com a minha cara? Tá vendo como as mulheres são, Raul? Se você falar, não, vai. Mas aí ela queria ir, né? E Fala a aí verdade. veio. Aí que foi, era Expo Favela. Era Expo Favela. E eu olhava, tinha uma mulher grande, que já foi vice-prefeita num cantinho com livro. Eu vi uma menina preta, trabalhadora, querendo ser rapper. Eu olhava lá embaixo, via os meninos do aproveitamento da lata para fazer tambor. Eu via a favela. E aquilo foi mexendo comigo. Aí eu liguei para o João Carlos, porque quando chega nessa hora eu ligo para o João Carlos Vicente Ferreira. Tranquilo. Ele tem uma batida, né? Liguei para o João, falei, João, olha, estão falando. Eu vi que não teve muito entusiasmo. Falei, olha, bem que eu sabia que não era uma boa ideia. 3 minutos depois toca o telefone, João. Olha, Luciene, eu pensei melhor e eu acho
Eu acho que é uma boa ideia. Eu falei, pronto, agora acabou meu mundo. Né? Tive que ligar para uma ONG e dizer que eu estaria candidata. Disposição. Sim. Você foi eleita logo após o Marrom? Não, teve Marrom, teve Marília, tá. 2 gestões, porque lá são 2 anos, com possibilidade de reeleição. E teve uma gestão da Marília Marília e linda. maravilhosa. Linda, uma pessoa Maravilhosa. tão especial. Sabe a última grande ação da Marília, antes de morrer, qual foi? Ela criou uma coisa nas cestas básicas, que começaram a ser distribuídas, porque as pessoas não podiam trabalhar. Ela teve a ideia de colocar livros dentro da cesta básica, junto com Lorenzo Falcão. Eles distribuíram livros como necessidade básica. Eu tenho um desejo de ampliar, um dia eu volto para contar. E depois veio Sueli Batista com cooperativismo, com um movimento feminista muito bem instituído, muito forte. Ela trabalha com o sentido de cooperatividade muito claro. E foi a primeira vez que a academia transmitiu de uma mulher para outra a presidência. E, novamente, logo após eu ser eleita, eu tive a surpresa maior. Porque a Lidiane, o Protásio e o Raul... Lidiane, Protásio e Raul foram fazer a pesquisa. E descobriram que eu era a primeira mulher preta no Brasil a assumir a presidência de uma academia. Que bom. Me fala uma coisa. Como que anda a arte, a cultura no Mato Grosso, no Brasil? Como que você vê? Qual que são suas impressões? Acho que a presidência da academia te abriu novos horizontes também, isso ou não? Novos diálogos, novos canais de diálogo. Primeiro, eu gostaria de comunicar oficialmente neste lugar que Mato Grosso tem um canal nacional. Nós fazemos parte de um fórum de todas as academias estaduais do Brasil. Eu já vi você indo em algumas dessas. Sim, realmente eu frequento. É que importante. Isso foi constituído, começou na Sueli, e o que mudou? Foi constituído oficialmente o fórum. E nós tivemos a chancela das academias estaduais oficiais da Academia Brasileira de Letras. Nós estamos num alinhamento com a ABL que torna uma ação nacional pela literatura. Isso, creiam, é imenso. Muito importante. É muito grande. Eu sou alguém que desde que... Eu estive coordenadora de cultura na Associação Mato Grossense dos Municípios, de 2003 a 2005, na gestão do Ezequiel Fonseca. Lá eu comecei a perceber o Mato Grosso. O Mato Grosso é uma potência em termos de arte e cultura que, no meu último encontro com o governador, eu disse para ele, nós plantamos letras entre grãos. E é fato. A literatura mato-grossense, para começar, ela é respeitada nacionalmente, ela é credibilizada, nós não devemos nada para ninguém. Nós temos uma gama de escritores e eu fiz há pouco mais de 15 dias uma oficina chamada Escola de Poesia para Meninas Pretas, de forma a fomentar racialmente o desmedo. O que é isso? Os escravizados, eles não tinham acesso ao ensino. Depois demorou muito. A gente já fez um Machado de Assis. Imagina se não tivesse. Claro. Então, mas tenho medo do idioma que residuou na jornada. Então, eu acho que ser a primeira negra, a única, não me interessa. Sozinha, não mais. Eu já estou pensando de que forma eu posso colaborar para mudar essa história. Então, a gente criou esse projeto, é uma PENAB municipal. Se eu apresentasse para você as 3 meninas classificadas, elas escrevem prosa melhor que eu. Mas teve uma menina da periferia, da região entre o Tijucal e o Pedra 90. Ela chegou no primeiro encontro e eu perguntei, mas assim, por que vocês escrevem? O que motiva? Uma falou uma coisa, mas essa menina em especial, ela tem 17 anos. Ela falou assim, eu tinha muito medo de nunca ser vista.
A literatura, escrever, foi meu jeito de sair da invisibilidade. Olha que lindo. Eu estou chocada até hoje, eu não desci Olha. disso. Tem disso no estado inteiro. A academia fez uma ação junto com a SEDUC, que eu vou contar para vocês, chamam Mosaico Poético Mato Grosso hoje. Nós gravamos 13 acadêmicos, e esses 13 acadêmicos foram para as 13 regiões da SEDUC, do Mato Grosso. E houve provocação em 70 escolas. 70 escolas mandaram a escrita poética dos alunos. Nós temos um mosaico poético do que pensa o futuro sobre o Mato Grosso hoje. Eles falam das águas, eles falam dos povos originários, eles falam das questões de política, das questões de estética. Vocês não têm noção do que está guardado na potência da escrita do Mato Grosso. Se eu olho para Santo Antônio do Levegeiro, eu vou me lembrar que o povo lá pega casquinha de ovo, moe muito, pigmenta e recobre coisas num artesanato único. Olha só. A experiência de Sinop com madeira, vocês já viram os objetos que eles fazem a partir dos recortes de madeira? O quanto é mais rico ainda do que aquilo que é cortar? A gente observa isso na dança. Porque, por exemplo, meninas que entram pequenas, crianças, né, para desenvolver o balé clássico, vêm pelos braços da mamãe, do papai, enfim, né? Elas caminham de uma forma muito lenta e normal. Nós estamos falando de uma dança erudita, de um balé clássico. Agora, quando nós trabalhamos também com uma outra classe de meninas, né, de meninas que são menos favorecidas, enfim, nós temos um projeto... São as potências subsidiadas. Nós temos um projeto belíssimo. E o que se leva 6, 7, 8, até 10 anos para desenvolver, você desenvolve com elas em 2, 3 anos. Incrível. E os professores que vêm de fora, eles ficam assim impressionados com performance, a forma de lidar com os movimentos, como elas se integram muito rápido nas coreografias. E eu falo Mato Grosso, e eles citam isso, Mato Grosso é diferente. Tem um clima, tem no ar, tem algo que a gente nunca viu. E o Kelson, por exemplo, que trabalha mais com elas, né, às vezes ele não sente isso, não vivencia, está ali naquele processo de professor, meio militar, né? A origem também. Não, total. Ele não percebe, às vezes, o que a gente de fora vê, um movimento, uma respiração. Eu fico impressionada. 2, 3 anos, elas já estão dançando como semi-profissionais. E muita gente formada também, o Mato Grosso formado. Muitas pessoas na dança que vivem de dança e estão aí pelo mundo afora. E então, muito disso tem a ver com vocês também, né? Tem com nós, Luciana, né? Com nós, a gente faz parte de tudo isso. E a minha pergunta, o que futuro você vê para tudo? Como você citou essa plataforma de comunicação que nós estamos construindo, né? Dentro desse processo, que futuro você vê para as artes, para as políticas públicas? Eu acredito que políticas públicas estão num trânsito. Primeiro que é muito bom saber que até 2029 nós temos verba federal dando continuidade aos editais. Opa. Né? O presidente acaba de assinar há menos de um mês que vai acontecer a Política Nacional Aldir Blanc até 2029. Puxa, que bom. Isso é um respiro, porque pode-se Claro. fazer projetos, planos, ações Claro. em médio prazo. Claro. Isso é uma garantia que me pareceu... Porque aí não se depende de vontade política desse ou daquele. Do que eu estou falando? Estou falando que Mato Grosso não tem mercado para a arte constituído. E agora é isso que eu acho que a gente está fazendo. Eu acho que nesse estar de política pública continuada, com recurso federal, Mato Grosso